Vou dar as boas-vindas a todas as pessoas para a nossa 64ª roda de conversa da Frente Stamira. Caramba! 64, chegamos aqui. E hoje a gente vai falar desse tema, que é o tema da geração de trabalho e renda, com o papel das incubadoras tecnológicas e cooperativas populares. Cooperativas populares. Obrigado, Priscila. Então, eu vou passar a palavra para o Pedro, para ele poder fazer a fala inicial, e logo em seguida, então, para a Nelly. Boa tarde a todas e todos. Esse assunto é extremamente importante para nós da Frente Stamira. Nós constituímos aqui um grupo de trabalho, lembra? Esse grupo de trabalho já tem um grupo de trabalho sobre geração de renda. A gente não usa a expressão geração de renda, a gente usa economia solidária e saúde mental. Já discutimos em uma roda essa questão, já discutimos, inclusive, as implicações. Foi o nosso companheiro Carlos Henrique que sempre traz essa preocupação com o problema da legislação previdenciária, né? A legislação de benefícios sociais, que conflita muitas vezes com a questão das atividades laborativas de usuários. Isso é um componente da complexidade dessa tarefa, mas a gente considera aqui na Frente Stamira de CAPES, que é uma frente de resistência e invenção, que é muito importante retomar digamos, a força que o trabalho de economia solidária, retomar, pelo menos aqui para nós, no nosso contexto do Rio de Janeiro, né, a força que o trabalho da economia solidária já teve no campo da saúde mental. Então, a gente está muito feliz de fazer essa roda de conversa. Acho que vai ser muito importante como informação, como disseminação dessas informações sobre a economia solidária. E nós estamos já pensando já vou antecipar, pensando um desdobramento que será um mini curso que já combinamos, fizemos uma reunião com a Eliane Ribeiro, já organizando com ela um mini curso sobre incubação de empreendimentos solidários em saúde mental. E então só destacando também que uma outra prioridade que a gente está avançando um pouco é a prioridade de fortalecer, viu, Isabela, só para você saber, fortalecer as associações e coletivos de usuários e familiares. Não apenas na questão da geração de renda e trabalho, mas a própria organização, o Mário Moura aí, a própria organização, fizemos uma reunião muito bacana, foi essa que o Alessandro, o nosso companheiro lá de Niterói, está dizendo que a reunião foi boa, porque foi boa mesmo, foi boa, de muitas associações presentes, muitos usuários e familiares, né? O Carlos Henrique estava aí também. Então, é isso. Uma coisa, a Isabel está admitindo, uma coisa se junta com a outra. O fundo da questão é protagonismo e autonomia de usuários e familiares. Então, muito grato a Eliane Ribeiro, a Isabela Lúcia e a Nelly Almeida, que são 3 pessoas que lidam diretamente com essa questão, pela contribuição que vão dar para essa roda de conversa, que eu tenho certeza que será muito importante para todos nós. Um grande abraço a todos, Leandro. Tá bom? Bem-vindos a todos. Obrigado, Pedro. Então, eu vou passar para a Nelly. Boa tarde a todas e a todos e a todas. Eu sou Nelly de Almeida, professora do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro. Quero saudar aqui a todos os presentes, as nossas companheiras, né, de fala de hoje, a professora Isabela Lúcia, da Universidade Federal de São Carlos, a professora Eliane Ribeiro, da FAC, da UFRJ, e, em especial, aqui, a Ana Maria, da Incop Unesp, que está aqui numa presença incrível, e estou muito contente com a sua presença, Ana Maria, para a gente juntar aqui o nosso debate. A Frente Stamira é um espaço de resistência e de luta. Me parece que é um espaço de organização de todos os protagonismos, né?
e também do próprio protagonismo da saúde mental. Então, essa atividade também se articula com a nossa proposta de uma conferência popular de saúde mental antimanicomial, no estado do Rio de Janeiro e também na Conferência Nacional. E esse eixo, especificamente, é o eixo da economia solidária em saúde mental, contributos para a Conferência Popular da Saúde Mental Antimanicomial. Posto isso, vou dizer um pouco assim, qual é a minha função aqui nesse momento e agora, para a gente poder estabelecer aqui os nossos entendimentos. Eu tenho hoje duas funções aqui. Apresentar de uma forma muito introdutória o campo das incubadoras tecnológicas de economia, de cooperativas populares da economia solidária, fazer uma apresentação muito breve, e também uma apresentação muito breve da ITCP e FRJ Campus Realengo, que eu estou diretamente vinculada. Após essas apresentações muito breves, nós vamos chamar a professora Eliane Ribeiro e a professora Isabela Lucy, que vão apresentar especificamente as suas experiências relacionadas às iniciativas de incubação, né? Então, mas a gente percebeu que seria necessário fazer uma apresentação mais geral desse campo, né? Porque ainda há muito desconhecimento no campo da saúde mental do papel das ITCPs. Então, eu quero falar em 5 minutos, para que a gente tenha um tempo maior para as nossas convidadas, tá bom? Aqui presentes, né, a Ana Maria e também a Eliane Ribeiro e a própria Isabela Lucy, que são da área. Eu fiz uma introdução ao tema, e a gente sabe que esse tema é um universo. Então, uma pequena introdução ao tema das ITCPs, uma definição, né, textual. O que é uma ITCP? Uma incubadora tecnológica de cooperativas populares, vinculada às universidades, geralmente na modalidade de programas de extensão, pode ser também de pesquisa, mas geralmente de extensão, e são dispositivos de apoio, de assessoria, capacitações, consultorias, etc., às iniciativas de empreendimentos solidários desenvolvidos por grupo de pessoas ou cooperativas populares. Então, as ITCPs, elas atuam, sobretudo, em grupos muito marginalizados desse campo, né, do mercado de trabalho, grupos muito vulneráveis, grupos, mas que têm como ligação alguma atividade produtiva. E as ITCPs, elas são um dispositivo de suporte a essas iniciativas, em diversas áreas econômicas, mas sempre dentro do campo teórico, né, metodológico da economia solidária. Então, como um campo teórico de referência de atuação, a economia solidária, que trabalha com cooperativismo, associativismo, autogestão, democracia, autodeterminação e solidariedade. Esses princípios também são universos, né, imensos de discussão, de muito trabalho, de muita reflexão, não são coisas muito simples, porque, na realidade, é uma busca, né, de uma contrapartida ao que a gente entende como capitalismo, como neoliberalismo. Então, é um grande desafio que reúne muita materialidade na discussão, materialidade econômica, para a gente pensar esse campo da utopia, de um mundo melhor. De fato, é um grande desafio, não é uma coisa, eu não considero uma coisa muito simples, eu considero uma atividade difícil. Tipo game, né? No game é muita dificuldade no game. Em 1995, foi criada a primeira ITCP vinculada ao FRJ, por Gonçalo Guimarães. Eu só registrei aí, porque a professora Eliane Ribeiro vai falar exatamente dessa experiência. Então, é só para a gente fazer esse registro. Existe uma rede nacional de ITCPs, né? Isabela, Ana Maria, Eliane Ribeiro fazem parte dessa rede, eu faço parte dessa rede. Aproximadamente, esse número não está muito fechado, mas 60 a 65 ITCPs vinculadas a essa rede de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Temos que dizer que são 2 redes que trabalham com iniciativas de incubação, essa rede ITCP e a rede Unitrabalho, que também reúne um conjunto de iniciativas voltadas para o mesmo propósito, mas são 2 redes que se diferenciam, né, por questões históricas também, mas que trabalham com esse mesmo campo da economia solidária.
Na gestão Lula e Dilma, houve um avanço muito grande da economia solidária, uma política persistente com o professor Paul Singer, e num dado momento, em 2004, 2005, há uma conexão entre a Coordenação Nacional de Saúde Mental, naquele momento conduzida pelo próprio Pedro Gabriel Delgado, e a SENAS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária. A partir desse momento, houve uma tentativa, né, e com desdobramentos concretos, para unificar, para integrar esses dois campos, economia solidária e saúde mental. E muitas coisas foram feitas, né? Os grandes marcos, em 2010, a própria Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial foi um caminho, porque se articulou também com a segunda Conferência Nacional de Economia Solidária. Um grande trabalho, né? Ana Maria, Isabela, o próprio Pedro Gabriel, todos nós somos testemunhas, né? Somos ativistas desse movimento. Pode seguir? Posto isso, eu vou falar muito rapidamente, só para que vocês tenham conhecimento, eu não vou desdobrar. Né? Todas essas políticas que caminham aí por 20 anos, e sobretudo com uma militância muito forte dos fóruns de economia solidária e das universidades, realmente pressionaram as agências de fomento para que houvesse uma política de apoio às ITCPs. Essas políticas de apoio aconteceram através do CNPq, um conjunto aí de 3 a 4 editais voltados para o incremento, né, de novas incubadoras e consolidação das incubadoras existentes. Com isso, então, com uma política de investimento a novas incubadoras, quando a gente falava ainda de investimentos em políticas públicas, né, hoje a gente não fala mais disso, foi possível criar novas incubadoras. E aí que entra a incubadora do FRJ e TCP, que eu faço parte diretamente. Sim, a nossa incubadora, gente, é bem inicial, né, 2014, 2015, publicamos um guia, que é uma grande alegria para a gente, com um trabalho que ajudou a gente a criar o Fórum Permanente de Convivência. As oficinas, né, antes da pandemia, ocorriam no campus Realengo, com uma grande integração com a comunidade. Fizemos uma escola de artesãs com mulheres, que funcionou de uma forma muito interessante, com senhoras muito incríveis, muito sábias, com muito trabalho de artesanal e de muita troca. Esse trabalho com as mulheres artesãs reuniu tanto as artesãs da área, como também as mulheres dos CAPs. Foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi na minha vida, que eram as artesãs, né, vinculadas aos CAPs, contando as suas experiências de vida para essas senhoras, né, também artesãs. Como foi possível fazer a integração, a junção, a aproximação dessas experiências de vida, né? Foi um processo muito interessante. São fotos, adiante, conseguimos instalar um ambiente para uma cozinha experimental. A pandemia meio que parou isso tudo, né, gente? Mas a gente conseguiu criar um espaço com panificação, né, com formas de produzir alimentos, tem toda uma engenharia também da área de nutrição que o campus Realengo oferece, então tem uma integração possível lá com o campo de produção de alimentos, né? Tem uma engenheira de produção de alimentos que nos apoia, e foi possível criar esse ambiente que está lá esperando a gente. E aí as oficinas, né, com essas senhoras artesãs, um curso que nós fizemos para a rede CAPES, um curso de precificação, tudo isso podendo gerar esse dispositivo bastante inovador, que é a distância de convivência virtual. Uma conversa então muito rápida, muito introdutória, mas para a gente poder centrar nessa figura das ITCPs, desses dispositivos vinculados ao campo da economia solidária. Em sequência, eu já vou passar a palavra para a professora Eliane Ribeiro, que já tem uma questão de horário, e que, então, para poder fazer a apresentação dessa experiência magnífica, né, pioneira, da implantação de uma ITCP na UFRJ vinculada da COP. A Eliane Ribeiro é engenheira, sua área, né, engenheira de produção, atualmente é professora da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ, vinculada diretamente à ITCP da COP UFRJ. Vai ser a pessoa responsável por nos conduzir nesse curso sequencial de Economia Solidária e Saúde Mental, previsto agora para agosto. Então, com a palavra, a professora Eliane. Olha, eu antes de mais nada, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, para mim é uma honra. Infelizmente, eu não esperava estar participando hoje aqui, senão eu teria
obviamente, disponibilizado todo o tempo, é que eu estou saindo da gestão aqui na universidade, e eu já tinha alguns compromissos agendados quando eu soube dessa possibilidade de estar aqui com vocês, e eu não quis perder a oportunidade de participar. Então, eu já me desculpo previamente por essa questão de horário, mas é totalmente sem nenhuma intenção de querer sair. Pelo contrário, eu queria muito ficar. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou ficar enquanto eu puder. Bom, vocês me convidaram, né? A Nelly e o Pedro gentilmente me convidaram para estar aqui falando um pouco sobre a ITCP. Para mim é uma honra. Eu estou na ITCP há algum tempo já, como a Nelly falou, a ITCP ela foi a pioneira, né? Incubadora pioneira, e ela foi criada e encabeçada, até hoje o Gonçalo está lá trabalhando com a gente, com essa pandemia ele está um pouco afastado, né? Mas assim, é muito conhecimento. Eu cheguei na incubadora um pouco antes de 2010 e me encantei com o trabalho que era feito, não consegui sair mais de lá, e eu acho que as oportunidades que a gente tem de conseguir realmente atuar junto a pessoas tão vulneráveis, sabe? É uma questão que a gente não pode perder, é uma oportunidade para a gente. Ao contrário, né? As pessoas acham que a gente está fazendo um favor. Na verdade, eu acho que é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. É um momento onde a gente aprende mais do que em qualquer outra situação na vida da gente. Então, eu realmente me encantei, apesar de não ser da área social, né? Como a Nelly falou, eu sou da área tecnológica, mas me encantei e fiquei. E mesmo não sendo da COP, quem não é da UFRJ não entende muito bem essas distribuições, eu sou de outra unidade, eu sou da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, mas a gente é de um projeto chamado Programa de Gestão e Inovação, da FAC, e nós chegamos na incubadora para tratar da questão de gestão, e aí acabamos ficando, né? Vocês vão ver que a gente trabalha com alguns eixos, um deles é gestão, e aí realmente acabamos ficando e estamos lá até hoje. Então, eu vou apresentar aqui um material que eu trouxe, falando da incubadora. Eu estou tentando... Pode ir agora, Eliane. não estava conseguindo aqui, eu estou... Ah, tá, consegui. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Deixa eu botar na forma de apresentação. Bom, então eles me convidaram para falar um pouco sobre a incubadora, a ITCP, né? Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Então, a gente atua basicamente com trabalho, renda e cidadania, que é uma coisa muito importante. Bom, se a gente olhar a nossa cidade, as cidades do nosso país, a gente percebe um contraste social muito grande, né? Num lado, edifícios ricos, áreas nobres, com toda a infraestrutura, e, no outro lado, áreas completamente desprovidas de infraestrutura básica, sem saneamento, sem condições nenhuma de vida, e é assim que a nossa cidade é dividida. E o que acontece, em geral, é que as políticas de combate à pobreza e urbanização, elas acabam não considerando o que a gente acha mais importante para realmente mudar a situação das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Porque essas políticas elas atuam, geralmente, na renda, né?
preocupadas em ampliar a renda. Obviamente, a gente entende que aquelas pessoas que estão extremamente vulneráveis, elas precisam da renda para começar a viver. Mas essa renda, ela é importante para dar um subsídio, mas ela não vai conseguir sozinha garantir a mudança que essa pessoa precisa ter na sua vida. E a gente acredita que é na forma de trabalho que essa mudança se encontra. É quando a gente começa a trazer essa pessoa que atua, em geral, na informalidade, para a formalidade, porque é quando essa pessoa muda para a formalidade que ela começa a ter acesso a políticas públicas disponíveis para quem, de fato, está dentro da formalidade. A educação, a renda, a saúde, a mobilidade social. Essa pessoa que está no trabalho informal, ela, em geral, está lutando para garantir a sua subsistência. Ela não consegue conquistar a sua cidadania. Ela não consegue ser inserida na sociedade como deveria. Então, o que a gente acredita é que a gente precisa atuar nessa questão da informalidade, né? Trazer as pessoas da informalidade para a formalidade, para garantir essa mudança, essa conquista dessa cidadania. Com essa crença, as incubadoras surgiram, né, em 95, como a Nelly falou. Essa aí é a foto lá da incubadora nossa na Ilha do Fundão, ela fica lá na cidade universitária. E elas surgiram com o objetivo de gerar alternativa de trabalho, renda e cidadania para os indivíduos em situação de vulnerabilidade. Então, as incubadoras, elas surgem no momento de crise, né, início da década de 90, elas surgiram quando estava havendo aquela mudança no mercado de trabalho, né, com o aumento da tecnologia, gerando muito desemprego, e as pessoas precisando ser realocadas, e a incubadora surge para tentar ajudar a minimizar esse problema de desemprego, né, como alternativa para trabalho, renda e cidadania. E qual é o trabalho da incubadora? Né? O que é incubar? É um trabalho de educação, basicamente de educação. A ideia é trabalhar com formação e assessoria, que são estratégias de capacitação, para você deslocar o empreendimento na cadeia de produção através da inserção tecnológica. Então, se vocês repararem esse gráfico aqui, a ideia, aqui no eixo horizontal, a gente tem o que seria o incremento da tecnologia, a tecnologia aumentando. E aqui no eixo vertical, a gente tem o valor agregado, né? A questão monetária relativa a esse trabalho. Então, eu peguei aqui um exemplo da coleta seletiva. Então, se a gente pegar a coleta e a triagem, que é o trabalho inicial feito, né, pelo pessoal da coleta seletiva, ele é um trabalho de pouca tecnologia envolvida e, obviamente, pouco valor agregado. Conforme você vai agregando tecnologia, você vai fazendo enfardamento, a flocagem, você vai agregando valor a esse trabalho e vai aumentando o valor que a pessoa pode receber por esse trabalho. E, às vezes, gente, as pessoas confundem a questão da tecnologia. A tecnologia não necessariamente é algo extremamente tecnológico, caro e de difícil acesso. Às vezes é uma planilha, é uma nova ferramenta, uma maneira de olhar que pode mudar o trabalho de uma pessoa. Você traz um incremento para aquilo que passa a ter um outro valor e aí realmente melhora a condição de vida daquelas pessoas, né? Então, as atividades de incubação, elas procuram permitir isso, a partir de um diagnóstico inicial da situação do grupo,
né, que é feito a partir da construção de um que a gente chama de projeto cooperativo, que é um plano de negócio agregado a um planejamento estratégico. Você tenta mobilizar os grupos para que eles comecem a desenvolver suas atividades de outra maneira. Na verdade, a ideia é você mudar a forma de olhar para aquele trabalho que é desenvolvido. Então, um exemplo, por exemplo, a costureira. A costureira, quando ela está fazendo serviço para outro, fechando peça, ela não agrega nada àquilo, né? Quando ela começa a produzir a roupa, ela passa a vender a roupa. Então, o valor que ela agregou nesse produto é muito maior. A faxineira, um exemplo fácil da gente entender. A faxineira, se ela está fazendo a faxina e ela fica doente, o que acontece? A pessoa fica sem a faxina e a faxineira fica sem o dinheiro. Se ela se organiza na forma de um empreendimento, ela passa a vender o produto faxina, não é mais a pessoa que está ali, é um produto. Então, o produto faxina passa a ser comercializado, e aí, se ela ficar doente, alguém do grupo presta esse serviço, a pessoa tem o serviço e ela não fica desassistida, porque ela vai ser acolhida na cooperativa. Então, a ideia da mudança de paradigma é essa, é você mudar a forma de olhar para aquilo que é desenvolvido. A metodologia de incubação da ETCP ela tem 3 níveis. É o indivíduo, é olhar o cidadão, porque a gente acredita que sem mudar esse indivíduo, o seu olhar, a sua autoestima, a sua forma de se enxergar no ambiente, nada acontece, tudo acontece a partir do indivíduo. O empreendimento, obviamente, como um todo, e o meio ambiente onde ele se insere, porque é uma inter-relação, né? Qual é o mercado que eu tenho, que produto eu devo fazer, como é que eu me relaciono com aquilo. Bom, ela se desenvolve em 5 eixos. Nós trabalhamos com 5 questões centrais. A questão cidadania e social, o eixo cidadania, o eixo tecnológico, que é o que eu falei para vocês, que não necessariamente é um incremento de uma alta tecnologia, é a tecnologia adequada àquele trabalho que é desenvolvido. O eixo mercado, onde a gente analisa o mercado. Desculpa interromper, só por questão de tempo, mais 5 minutos. Tá bom. E administrativo, que é a parte de gestão propriamente dita, que é a parte que eu disse para vocês que a gente chegou para atuar na incubadora, e o financeiro, que vem a ser a captação de recursos. A gente faz um trabalho de monitoramento e acompanhamento, quer dizer, aquele diagnóstico que é feito lá na frente, ele é acompanhado em termos de metas, né? O que você, até onde aquele empreendimento pode ir, como ele vem evoluindo. E através dessa evolução que a gente mede esse processo, a pré-incubação, que é o processo de entrada, a incubação propriamente dita, e a graduação, que é a fase, isso está só descrito aí, a graduação, que é a fase que o empreendimento passa a andar com as suas pernas, né? Ele sai da incubadora e passa a andar sozinho. Bom, os desafios, a gente tem os desafios de ordem político, social e econômico, né? É importante essa formação crítica para a mudança de paradigma. A questão social, que esse público mais vulnerável tende a ter um problema nessa formação, na sua inclusão. Alguns não têm nem documentação, enfim, são questões sérias. E a questão econômica, a pessoa precisa sobreviver, né? Precisa realmente... E o empreendimento precisa ter continuidade para que essa pessoa consiga sobreviver. Isso daí é um quadro que mostra esse reflexo, quer dizer, aqui embaixo é o valor recebido e no eixo vertical a inclusão. Quer dizer, o excluído aqui embaixo com pouca renda, excluído social e baixa renda,
Aí você pega aí, faz um trabalho de inclusão social dele. Então, ele aumenta a cidadania, mas ele continua com baixa renda. Ah, não, vamos fazer um trabalho em que você vai aumentar a renda. Ok, você aumenta a renda, esse lado direito aqui embaixo. Você aumenta a renda, mas a pessoa continua excluída, que é a questão da informalidade que a gente conversou. O que a gente busca é esse quadrado de cima, onde a gente aumenta a renda, mas faz a inclusão cidadã desse indivíduo. Aqui são alguns exemplos de atividades que a gente já fez, Serra Pelada. Eu ia contar um pouco da história para vocês, mas não dá tempo, mas foi um trabalho muito legal com o pessoal de Serra Pelada, vocês devem ter ouvido falar em Serra Pelada. Isso aqui é um trabalho lindo em Tumiritinga. Tumiritinga é uma cidadezinha, depois de Governador Valadares, no interior de Minas. As pessoas vendiam seus doces na beira do trem, que ia mudar, e aí tinha trabalho infantil, tinha uma série de problemas, e eles foram organizados na forma de empreendimentos e estão lá até hoje resistindo a essa pandemia. Alguns exemplos de trabalhos com catadores de materiais recicláveis. Seu empreendimento de agricultura familiar, que eles se organizaram como empreendimentos para comercializar, não para produzir, que é uma possibilidade também. Né? Cada um tinha a sua terra separadamente, uma situação diferente. Esse daqui eram mulheres de pescadores que se organizaram para comercializar na forma de alimento produto trazido por seus maridos. Né? Esse empreendimento, por exemplo, eles se efetivaram como empreendimento. Veio a crise, esses problemas governamentais, e eles não tiveram apoio, não tinham um local para, né, começar o empreendimento, mas o trabalho é um trabalho muito bonito. Bom, gente, é isso. Obrigada, desculpe se eu falei demais, espero ter conseguido apresentar um pouco do que é o trabalho que a gente está. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane. Nelly? Sim, agradecer muito a professora Eliane Ribeiro. É uma honra também para a gente poder ouvir a experiência da ITCP, COP e UFRJ, sabendo que a ITCP, COP e UFRJ foi fundamental para a criação da cooperativa da Praia Vermelha. É inesquecível essa experiência, eu estava perto, acompanhei, muito incrível, né, a potência mesmo de transformação social. Então, a gente fica muito feliz em estar te ouvindo aqui, é uma honra para a gente. Temos a questão do tempo, então eu vou dar sequência, convidando a professora Isabela Lúcia, da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. A professora Isabela Lúcia é terapeuta ocupacional, esteve à frente, né, do NUME, do Núcleo Multidisciplinar. Ela vai falar o nome inteiro, que eu nunca sei, que é muito grande, só ela sabe. Ela e todo mundo que é do NUME, né? O nome ainda não chegou no Rio de Janeiro, um nome muito extenso. Poderia ter uma cola aqui, mas você fala, Isabela, diretamente do NUME. Mais importante que o NUME, também como um programa, né, de incubação, de iniciativas de empreendimento solidário, de cooperativas populares, tem uma experiência muito grande em saúde mental. Então, por isso a presença da Isabela aqui, justamente para a gente poder olhar de mais perto, né? Essa conexão entre as incubações, as ITCPs, né? E as experiências de saúde mental. Então, com a palavra, Isabela. Obrigada, Nelly, né? Eu quero iniciar minha fala aqui. Eu tenho uns gatos por aqui, vocês vão ouvir uns barulhos aí, mas nada de nenhuma briga muito importante. Eu quero iniciar agradecendo pelo convite, né, que me foi feito pela Nelly e pelo Pedro. É um prazer estar aqui, nessa tarde gelada de São Carlos, faz muito frio aqui, então esse tipo de atividade aquece, né, aquece os corações e aquece a gente. Então, muito bom estar aqui com vocês. Eu estou de férias, mas não recusei o convite que a Nelly me fez.
E muito bom estar aqui com essa tela cheia de gente, encontrar a Ana, que é a nossa companheirona aí, né, de longa data. Então, muito bom mesmo. Eu preparei uma apresentação para eu não me perder, porque senão eu disparo a falar e não paro mais. Mas nele mesmo assim eu queria que você me controlasse aí, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês, então. Bom, então eu vou falar da experiência do NUME Ecosol, UFSCar. O nome do NUME é Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Intervenção e Formação em Economia Solidária. Na verdade, já eu vou falar um pouquinho o porquê desse nome, tá? Então, a encomenda que a Nelly me fez foi para falar especificamente das nossas experiências aí que articulam a economia solidária e saúde mental, então eu vou tentar me concentrar nelas, tá? Então, essa nossa experiência começou em 2006, até antes da minha chegada no NUME, porque eu comecei a fazer parte da equipe em 2007, mas eu acompanhei a implantação do Recriarte, né, que foi o primeiro empreendimento econômico solidário que o NUME incubou. Depois eu vou falar com detalhes. Em 2008, eu que coordenei esse projeto, a gente desenvolveu um projeto no âmbito de um projeto bem grande que nós desenvolvemos aqui em São Carlos, que era focado no desenvolvimento territorial. Então, era um projeto em 2 bairros periféricos da cidade de São Carlos, e aí uma parte desse projeto era relacionada com a saúde mental. Que foi trabalhar no território e desenvolvemos, então, toda uma identificação enorme de todos os serviços, as UBSs, as USFs e os CAPs da cidade, para identificar as pessoas que moravam naquele território e eram usuárias da saúde mental, e aí a gente fez um trabalho com essas pessoas aí com o objetivo de inseri-las em cooperativas e iniciativas de economia solidária que já existiam na cidade, e também, né, estávamos trabalhando com a possibilidade de criarmos empreendimentos econômicos solidários com essas pessoas. Em 2012, então, até então, nós também tínhamos a mesma características das outras ITCPs, nós éramos um programa de extensão aqui da UFSCar, o nome da nossa incubadora era Incop UFSCar, mas com o tempo, né, e com as nossas experiências aí dentro da universidade, nós entendemos que era o momento de mudarmos a nossa condição dentro do organograma institucional. E aí a gente apresentou uma proposta para a reitoria de virarmos um núcleo, né, de nos transformarmos num núcleo, que é o NUME Ecosol, né, um núcleo que não deixava de fazer incubação de forma alguma, né, inclusive a incubação continuou sendo uma atividade principal do núcleo, mas a gente tinha um volume de outras ações que envolviam pesquisa, né, extensão e ensino, que a gente entendeu que era o momento da gente mudar de figura. E aí então, a partir de 2012, nós somos um núcleo vinculado diretamente à reitoria. Não vou ter tempo de falar muito sobre isso, mas isso nos deu uma condição diferente, como, por exemplo, ter orçamento próprio, né? Bom, e junto a isso, a gente mudou a nossa sistemática, a nossa metodologia de atuação. E aí a gente trabalha, então, por linhas de ação. E existe uma das linhas de ação do NUME, ela tem esse nome, né, Inserção Laboral de Pessoas em Desvantagem Social, por meio da economia solidária, eu que coordeno, e dentro dessa linha estão todas as ações relacionadas ao público da saúde mental, mas não só, outras pessoas também que se caracterizam aí nessa categoria que a gente tem chamado de pessoas em desvantagem social muito
em função da história do cooperativismo social italiano, enfim, né, o conteúdo para outro momento também. Em 2013, então, nós aumentamos o escopo de atuação dessa linha, incluindo outras pessoas. Até então, a gente trabalhava só com usuários do CAPES 2, basicamente, né, e da UBS e das UBSs das USFs, e aí a gente passou também a trabalhar com pessoas em situação de rua, particularmente aí vinculadas ao Centro POP, e esta comunidade chamada Comunidade Divina Misericórdia. Desenvolvemos um trabalho com o CAPES AD, que teve desdobramentos, eu vou contar para vocês, e com o programa de medidas socioeducativas, o Liberdade Assistida, aqui de São Carlos. Então, aí só para falar um pouquinho como é que a gente trabalha, como é que se dá, né, essa aproximação com os grupos. Então, os processos de incubação, no geral, não só na saúde mental, qualquer grupo, né, de pessoas que a gente trabalha aqui no NUME, eles se iniciam tanto por demanda espontânea, né, no caso da saúde mental, por serviços de saúde mental. A gente ainda não teve nenhuma procura de grupos de pessoas da saúde mental que não fossem vinculadas a serviços, né, que essa demanda não viesse pelo serviço. Então, ou vem pelo próprio serviço, mas também a gente já teve experiência da gente oferecer nosso trabalho para as equipes, né, dos serviços de saúde mental. Então, ela se dá por essas duas vias. Bom, aí eu vou contar agora para vocês o que a gente está desenvolvendo, né, nesse momento, em relação ao campo da saúde mental, e como é que isso foi indo ao longo do tempo, né? Então, como eu disse para vocês, o Recriarte foi o primeiro empreendimento econômico solidário que a gente incubou. Ele é um grupo constituído, basicamente, ele se iniciou com pessoas que eram usuárias do CAPES 2, aqui em São Carlos a gente não tem CAPES 3, nós só temos CAPES AD, CAPES 2 e CAPES IJ, mas naquela época só existia o CAPES 2, né? Então, ele foi constituído por pessoas do CAPES 2, ao longo do tempo ele foi também, né, outras pessoas de outros serviços da saúde mental foram sendo inseridas nesse grupo também, mas não do CAPES AD, tá? O CAPES AD é outro programa. Bom, em relação, eu vou falar um pouco assim do que foi acontecendo. Esse é um grupo que produz papel reciclado e objetos artesanais a partir desse papel. O que a gente foi observando ao longo aí do trabalho, que se deu de 2006 até 2018, com a equipe de incubação cotidianamente junto com o grupo, né? Então, houve um aumento de autonomia muito grande das pessoas, principalmente das pessoas, né? Porque acho que a gente olha para a autonomia das pessoas, mas também a autonomia do grupo, né? Mas houve no Recriarte uma autonomia muito grande em relação às pessoas e a prática da autogestão. Então, ao longo do trabalho, eles foram criando o que eu também chamo de tecnologia, são processos, não são produtos, né? Mas processos tecnológicos que foi facilitando o trabalho deles e aumentando cada vez mais a autonomia deles e a prática da autogestão, como, por exemplo, essas comissões de trabalho. Então, eles foram se dividindo em comissões para potencializar o trabalho do grupo. Comissão do papel, comissão de precificação, comissão de vendas, comissão de controle de qualidade, de forma que tinham algumas pessoas responsáveis por essas atividades, mas que todo mundo tivesse a apropriação do todo, né, de todas as ações. Em relação às decisões coletivas, o grupo também avançou muito, eles realizavam assembleias semanais, depois elas foram sendo espaçadas, né, e se tornaram mensais.
Os ganhos sociais, né, são enormes, eles participam de vários pontos de de feira, né, de feira de economia solidária. Então, hoje aqui na cidade todo mundo conhece o Recriarte. E em relação ao projeto de vida deles, né, o que esse ganho social foi acumulando, foi estimulando essas pessoas em relação ao projeto de vida. Por exemplo, voltar a estudar, fazer viagens, né, e coisas que muitos deles tinham deixado de fazer ou até nunca tinham feito. Uma questão muito importante foi a participação deles no movimento de economia solidária, que é muito forte, eles são muito presentes, não só nas feiras, mas no movimento também, e isso, né, fez com que o grupo, nessa participação, nesse movimento político, também conseguisse aí um espaço para reivindicar cadeiras no Conselho. Nós temos uma lei municipal de economia solidária, e, portanto, a gente tem um Conselho Municipal de Economia Solidária, e a gente conseguiu aí, né, nesse movimento político, criar cadeiras para esse segmento do cooperativismo social. Então, toda vez que tem eleição, existem, né, as pessoas que se candidatam, e isso também é muito significativo aí em relação ao ganho social das pessoas. E, mais recentemente, o Recriarte abriu uma banca de cópias, né, de fotocópias, que se chama Recriarte Cópias. Inicialmente, a gente abriu dentro da UFSCar, e na frente do restaurante universitário, mas depois nós tivemos um problema ali que o restaurante foi reformado, a clientela sumiu, então a gente reabriu o Recriarte Cópias no centro da cidade. Isso eu esqueci de falar, o Recriarte, ele sempre funcionou dentro da UFSCar, mas desde 2017, 2018, ele se mudou para o Centro Público de Economia Solidária, o primeiro centro público. Hoje a gente tem 3 aqui no município, mas a gente tinha só um, né, que é o do centro. Então, eles trabalham, a oficina de papel e produtos artesanais é lá no centro público, e na frente do centro público a gente tem um espaço de comercialização coletiva, né, da economia solidária, no qual, além deles comercializarem os produtos deles, também eles abriram o Recriarte Cópias ali, e hoje com um maquinário próprio, porque quando a gente abriu em 2014, essa experiência, nós tivemos que alugar o maquinário, e era muito caro. No fim, a gente ficava elas por elas, não tinha nenhum tipo de... Tudo que entrava, saía, né, em relação a recursos, para a gente manter as cópias. E aí a gente fez um projeto, né, colocamos uma máquina de xerox, vencemos o edital e conseguimos comprar a máquina de xerox, que é a que eles têm hoje lá no Recriarte Cópias. Então, aqui algumas fotos lá deles produzindo papel, e, né, aqui as assembleias. Aqui uma experiência muito interessante da oficina de etnomatemática, que eu vou tentar falar para vocês, eu vou acelerar. Bel, mais 5 minutos, tá bom? Desculpe interromper, mais 5. Tá, esses são os produtos que eles fazem. E agora, então, falar um pouquinho do Panesol, que é uma panificadora solidária, que nós incubamos, né? Esse projeto, ele se iniciou no CAPES-AD, né? Então, nós fomos até o CAPES-AD, faz tempo, isso foi em 2014, a gente foi até o CAPES-AD, fizemos uma reunião, oferecemos, né, nosso trabalho, porque tinha uma potência grande ali da gente poder tentar, né, montar um empreendimento econômico solidário com as pessoas que são usuárias do CAPES-AD. Então, nós fizemos um trabalho muito próximo da equipe, dentro do CAPES-AD, que a gente fazia reuniões semanais com as pessoas, né, para falar sobre trabalho, sobre a perspectiva de voltar a trabalhar, quais os medos, quais as inseguranças, enfim. E a partir daí a gente começou a trabalhar com eles, experimentando atividades, né, acho que isso é importante também, porque faz parte da nossa metodologia de trabalho, a gente sempre parte do acúmulo profissional das pessoas,
né, ao invés da gente ofertar já uma atividade. Então, a partir da experiência profissional deles, a gente foi experimentando atividades, e aí eles é que ensinavam. E aí, uma das pessoas daquela época tinha feito um curso de panificação. Na verdade, era de confeitaria, não era especificamente de panificação. E ele levou o livro de receitas, e aí a gente fez uma receita de pão. E foi, assim, sucesso total, né? Isso na cozinha do CAPES mesmo, eram oficinas de experimentação, mas aí eles decidiram, então, que a atividade produtiva seria o pão artesanal. E assim a gente criou, então, um grupo, quando a gente entendeu que o grupo estava pronto para se formar como empreendimento econômico solidário, a gente foi em busca de um espaço, porque para a gente isso é importante, a gente sair do espaço que é destinado a tratamento, atenção em saúde. Então, a gente foi para o Centro Público de Economia Solidária, que tem uma cozinha experimental, e lá, então, se estruturou essa primeira experiência de panificação, que se chamava Panificador Esperança. Tiveram vários problemas aqui entre uma administração municipal e outra, o centro público foi fechado e esse projeto acabou acabando, né, se encerrando, mas a gente não perdeu aí a esperança de retomá-lo. Em 2018, então, a partir de um trabalho que nós fizemos de novo com os dois CAPs, né, e com as UBSs e as USFs, a gente reconstruiu o grupo e demos início novamente, o centro público já estava reaberto, né, em 2018, e aí a gente começou novamente esse trabalho e se reconstituiu esse grupo, e eles elegeram esse nome, né, para o grupo, Panesol, Panificadora Solidária. Então, ele existe até hoje, agora no período da pandemia, com bastante dificuldade, né, de funcionar, mas ele está cadastrado no Conselho Municipal de Economia Solidária, e, enfim, né, vou correr um pouco aqui para eu poder falar um pouco mais do que a gente tem feito. Então, o Panesol, ele tem um dia só de produção na semana, no mesmo dia que eles se encontram para produzir, acontece também a assembleia, né, a reunião deles, e eles foram desenvolvendo tecnologias que são sensacionais como ferramenta autogestionária, né? Então, eles têm o livro caixa, eles têm... A ata de reuniões não tem tanta inovação, mas o livro caixa é muito interessante, porque eles foram desenvolvendo uma forma de lidar, né, com a entrada e a saída do dinheiro da forma que é característica para o grupo, né, e eles têm uma apropriação desses processos muito bonita, né, é sensacional mesmo o quanto que eles vão ganhando, né, autonomia em relação a esses processos e a vida deles, como isso repercute na vida. Esse é o logotipo do grupo, né, aqui são as fotos, então é uma cozinha bem modesta lá no centro público, do centro também, né, na primeira unidade. A gente tem um forno industrial, mas quando o centro público fechou, nós levamos novamente o forno industrial para o Fiscar, e aí a gente decidiu comprar um fogão da linha branca, até que a gente não tivesse uma certeza uma questão mais segura ali de poder permanecer no espaço, né, porque o transporte do forno é bem caro, inclusive. Então, aqui é o pessoal produzindo, limpando, fazendo, né, todas as atividades. Então, eu e as minhas bolsistas, que formamos a equipe de incubação do grupo. Aqui são os pães, aqui a participação na feira, né, na Feira de Economia Solidária. E, além disso, o que a gente tem trabalhado desde 2014, né, a Nelly citou ali o projeto da Senais, que estimulou a criação de novas incubadoras,
E aí a USP de Ribeirão, que é uma cidade aqui pertinho, eles implantaram a incubadora deles lá com o nosso apoio, o apoio do NUME. Então, nesse processo, tem um grupo também que estava interessado em trabalhar com a saúde mental, então foi a primeira experiência que a gente teve de capacitação de equipe de saúde mental e economia solidária, foi lá em Ribeirão Preto, com a equipe da incubadora deles lá. Então, a gente fez esse processo de capacitação e abrimos para os serviços de saúde mental da cidade. Foi muito interessante o projeto, e aí a gente começou a expandir. Então, em 2016 e 2017, eu desenvolvi um outro processo de capacitação, aí com toda a DRS 3, que é a nossa DRS aqui de São Carlos, a sede é Araraquara, mas aí a gente fez o convite para toda a região. Foi muito interessante também. Como desdobramento desse projeto que a gente desenvolveu com a DRS3, eu estou desenvolvendo agora um trabalho especificamente com a cidade, com a equipe de Araraquara, que é uma cidade aqui vizinha, mas é a sede, né, da nossa DRS, que se iniciou com toda a equipe de saúde mental, e foi muito interessante, porque eles têm uma coordenadoria de economia solidária e criativa, e aí houve, né, por conta até do NUME, uma aproximação entre a saúde mental e a economia solidária de Araraquara, e aí a gente começou a desenvolver esse projeto com as duas equipes, e está, assim, muito interessante. A gente está trabalhando na perspectiva de diretrizes de políticas públicas municipais de saúde mental e economia solidária, que em outro momento a gente até pode falar mais sobre isso. Então, para finalizar agora, né, eu tentei aqui pontuar algumas potências da ITCP e principais desafios, considerando aí a incubação de empreendimentos econômicos solidários do campo da saúde mental. Então, em relação às potências, né, acho que isso não só para a saúde mental, para qualquer grupo, mas a possibilidade da gente ter essa formação contínua em autogestão e economia solidária, né, que a Eliane também apontou, que é foco da incubação, assessoria feita por uma equipe interdisciplinar, isso é sensacional, porque a gente, por exemplo, tem a possibilidade de desenvolver oficina de etnomatemática para desenvolver a capacidade, por exemplo, lá do Recriarte, quando eles começaram a trabalhar com o Xerox, eles tinham um receio muito grande de errar no troco. E aí a gente fez, por meio da oficina de etnomatemática, uma capacitação com eles, que foi muito rico, e vira e mexe eles fazem uma atualização. Capacitação para precificação e preço justo, análise de viabilidade econômica e etc. Estímulo e apoio para participação no movimento de economia solidária, acho que isso é uma potência muito grande da ITCP para qualquer grupo, e a gente percebe o quanto isso reflete nos grupos da saúde mental, do campo da saúde mental. E a viabilidade de participação em editais, que é muito importante, né, para a gente conseguir também uma estrutura básica para a formação de um empreendimento econômico solidário. Em contrapartida, um dos principais desafios que se coloca é a gente garantir a posse desses equipamentos, por exemplo, para os empreendimentos, né? Uma situação nacional que vira e mexe nos encontros da rede, e não só da rede, né? Quando a gente tinha os seminários do Pronin, que a gente também discutia bastante essa situação. Outro desafio que se coloca, e agora, sobretudo nesse momento, né, da pandemia, é ampliar a rede de comercialização dos empreendimentos e a manutenção da assessoria em momentos em que a ITCP se encontra sem projetos com financiamento, né, e aí, consequentemente, sem contratação de técnicos de incubação. Aí, nesses casos, a gente permanece com a equipe muito reduzida, ou seja, composta por nós, docentes, e os estudantes de graduação e pós-graduação. Era isso, obrigada, e desculpa aí de eu ter extrapolado o tempo.
Agradecer muito a apresentação da professora Isabela Lúcia. É muito importante a gente do campo da saúde mental conhecer uma experiência, né, com uma trajetória tão grande, tão consistente. Fundamental a gente ouvir a sua experiência. Então, estamos, assim, muito agradecidos e agradecidas, né, por conhecer o NUME da UFSCar. Eu queria gentilmente, como temos aqui a presença da Unesp, né, de Assis, a Ana Maria, que pudesse fazer se apresentar, né, para as pessoas saberem que temos aqui uma terceira incubadora presente. Pode ser, Ana Maria? Se apresenta aí ao grupo. Sim, boa noite, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer ter encontrado esse espaço, estou muito contente. Nós aqui na Unesp de Assis temos uma incubadora desde 2006, fomos apadrinhados pela incubadora, hoje o NUME Ecosol, na ocasião, né, também constituídos por política pública, o PRONINC, naquela época que existia, não é? E nós trabalhamos também apoiando grupos da agricultura familiar, da reforma agrária, uma rede grande de comercialização solidária, unindo o campo e a cidade, muitos grupos de catadores de materiais recicláveis, e mais recentemente também assessoramos a Piracis, que é a Associação de Usuários Familiares e Amigos da Saúde Mental daqui da nossa cidade, não é? E estamos muito interessados, participando agora da rede Ecosol e Saúde Mental, mas temos ainda bastante desafios pela frente, a pandemia certamente tem sido muito cruel, nós somos um grupo de muitos da área da psicologia, porque a incubadora, ao mesmo tempo que é um projeto de extensão universitário, ela é também núcleo de estágio profissionalizante para o curso de psicologia. Então, os estudantes que fazem a opção por essas disciplinas e esse núcleo ficam conosco 2 anos. E tem testemunhado, que para a gente é uma honra, um orgulho, o quanto a participação em uma incubadora tem feito diferença na forma como eles pensam a psicologia e a sua relação com a sociedade. Então, muito obrigada pelo espaço, foi um prazer ter ouvido essas experiências, gente toda muito boa, estou muito feliz de nós termos nos aproximado da rede. A gente que agradece, Ana Maria, a sua presença aqui, trazendo mais essa experiência, né, da Unesp em Copa de Assis. Muito, muito bom a gente compreender que essas incubadoras elas estão presentes nas universidades e estão aí atuando, né, na saúde mental, então é muito importante conhecer as experiências. Passo agora a palavra para o Leandro para conduzir o debate, tá bom, Leandro? Eu agradeço muito essa oportunidade da gente estar podendo trazer esse tema da economia solidária e saúde mental. Muito grata, muito feliz, o coração está aquecido. Obrigado, Nelly, Ana Maria, Isabela e Eliane, que precisou sair. Foi muito bom para a gente assim, se aproximar do trabalho e poder assistir, né, isso que vocês trouxeram para a gente. Essa roda de conversa também é porque a gente está lançando, né, a nossa contribuição para a Conferência Popular de Saúde Mental do Estado do Rio de Janeiro, a nossa contribuição, que é a discussão do tema da economia solidária, que a gente vai fazer, então, um mini curso, né? Então, que vai acontecer agora em agosto, e a gente vai começar a lançar, então, as inscrições para quem quiser participar, e a roda de hoje era um lançamento desse tema, uma introdução, que já nos deixa a todos com vontade de poder saber mais, poder se interagir mais com o tema. A gente teve vários comentários aqui no bate-papo, pessoas, né, que elogiaram as apresentações. A Sueli Benante, a Sueli é lá de Macaé, ela fez uma pergunta que foi que ela gostaria de saber quem banca, entre aspas, os centros de economia solidárias lá em São Carlos. O André é um familiar, agora eu esqueci de qual cidade que o André é, daqui do Rio de Janeiro, mas ele perguntou... São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia, obrigado. Se tem experiência com transtorno mental. Acho que vocês foram falando, né, de que a saúde mental, o trabalho é com a saúde mental, então
né, essas questões estão envolvidas. E a gente tem ali a Cássia, que já se inscreveu, que eu acho que quer fazer alguma pergunta. Então, não sei se querem primeiro dizer, Isabela, sobre a pergunta de quem banca. Posso falar, sim. Então, aqui a gente tem uma história muito bonita na cidade, né, em relação à economia solidária, e que a ITCP, né, o Nume Ecosol, teve participação ativíssima desde o início, não só, né, a gente teve durante um período aqui em São Carlos, que a administração pública municipal, ela era muito sensível à economia solidária, e ela implantou um departamento na prefeitura, o Departamento de Apoio à Economia Solidária. Então, o departamento, junto com o NUME e o Fórum Municipal de Economia Solidária, fez um movimento político muito grande, e a gente conseguiu aprovar a Lei Municipal de Economia Solidária, se eu não me engano, em 2009, não me lembro exatamente o ano. E com isso, né, a gente teve uma série de ganhos, né? Um deles foi o Conselho Municipal de Economia Solidária. Então, o Conselho Municipal, ele funciona como qualquer outro conselho, né? Então, quando existe a divisão do orçamento, vem uma parte para o conselho. Mas quem banca o prédio público do centro público, hoje nós temos 3 centros públicos de economia solidária, é a prefeitura municipal, mas isso em função da legislação, tá? Tudo isso é um movimento político. Se a gente não tivesse aprovado a legislação, a gente não teria os outros 2 centros. O primeiro a gente já tinha, quando a gente aprovou a legislação, porque foi uma luta também daquela prefeitura, né? A gente teve 8 anos, 8 não, né? 12 anos de uma administração pública municipal muito afinada com a economia solidária, que é o que a gente tem agora lá em Araraquara, né? Então, é uma situação bastante facilitadora, né? Então, os outros 2 centros públicos, eles são estratégicos, localizados em regiões periféricas da cidade, e é fundamental, né, porque ali é o espaço para os empreendimentos. Então, a gente usa a cozinha experimental, por exemplo, mas ela não é um local fixo do Panesol, ela é rotatória. Se tiver outro grupo, a gente usa uma vez na semana, né, mas se tiver outro grupo que também necessita de uma cozinha experimental, é ali que são esses espaços que vão possibilitando aí a estruturação dos empreendimentos, porque espaço físico é muito difícil, a gente não falou muito sobre isso, né, mas espaço físico precisa ser cedido, né, pela administração pública. Então, não sei se ficou claro, né, mas quem banca é a prefeitura municipal, por meio do nosso movimento político que criou aí, que aprovou a lei, e o conselho, né? Então, o conselho fica ali, né, todo mês tem reunião do conselho, e a gente cobra, e assim vai. Essa questão política é super importante. Nelly tem falado muito disso, né, nas discussões que temos feito. Enfim, acho que é algo que a gente precisa se aprofundar mais aqui, em termos de rede de saúde mental aqui no Rio de Janeiro. Cássia, não sei se você quer ainda falar. A mãozinha levantou por si só, eu nem percebi, mas eu estava aqui elaborando algumas questões, enfim, assim, é que, de repente, a gente fica muito presa, isso é um pensamento que rolou aqui agora, que eu gostaria de dividir, dos momentos, assim, que está tudo bem, que tem uma produção, etc. e tal, mas com essa questão dessa pandemia, desse pandemônio político que se alonga e que se arrasta, quais seriam, assim, os dispositivos, as probabilidades de ação, né, dessas incubadoras para realmente acontecer uma produção, independendo, você falou agora que quem banca é a prefeitura, né, que pudesse ter uma autossustentação para essas produções não serem interrompidas, seja no sentido, né, dos pãezinhos, daquilo que está produzindo, mas como do próprio local também. Isso me ocorreu aqui agora, porque
eu estou pensando também para os dispositivos aqui do Rio. Obrigada. Carlos. Boa tarde a todos aí. Assim, aqui em Macaé, nós tínhamos uma incubadora e o governo passado, o, o, o prefeito passado, ele não era a favor da, das associações, ele não era a favor da incubadora, ele não era a favor de, de, de tudo que era social, parte social, ele não era a favor. Então, assim, ele conseguiu acabar com a associação de surdos e mudos, ele conseguiu acabar com a associação de saúde mental, ele conseguiu acabar com a associação de câncer de mama, ele conseguiu acabar com ele só não acabou com a associação de cegos, mas o resto ele acabou com tudo. E existe uma lei orgânica aqui no município de 2011 em que proíbe que a associação ou a cooperativa ela funcione dentro de um local público em que você não paga nada, entendeu? Então nós tivemos que acabar assim, é muito triste dizer isso, mas nós tivemos que acabar com a nossa associação em que o usuário ele era o único beneficiado. O usuário ele saía, nós tínhamos uma regra muito clara para eles que era assim: se não tiver bem, não faz passeio, se não tiver bem, não entra na música, se não tiver bem, não faz a oficina de pintura, se não tiver bem, não pode ir junto com ninguém. Por incrível que pareça, aqui em Macaé, nós temos as pessoas que nós conhecemos, eles estão sempre doentes. É triste, mas é o que acontece. Mas os outros que hoje estão doentes, eles faziam o impossível para que isso não acontecesse. E agora eu estou vendo assim, com muita tristeza, muito usuário doente. E isso, para mim, assim, como é feito na cidade de vocês para que uma associação ela funcione a pleno vapor se você não tiver um apoio do governo, o governo municipal, em que aqui eu estou vendo na quarta conferência em 2010, eu estou vendo o relatório aqui final, em que diz que é uma opção de coisa a favor somente do usuário. E nós aqui não temos nada disso. Ele simplesmente acabou. Ele proibiu, assim, por exemplo, nós tínhamos uma sala em que fazíamos a oficina de canto, em que nós, em contrapartida, nós nos apresentávamos em todos os lugares. Em todos os lugares de Macaé, nós nos apresentávamos. Eles acabaram com isso com a gente. E assim, é um desabafo, mas é um desafio também para que nós possamos voltar com essa associação. Nós temos que fortalecer. Eu estava na semana passada e o Nelson falou, e é verdade, nós temos que fortalecer a nossa associação, porque junto nós conseguiremos, assim, Conselho de Saúde, nós tivemos que sair, e eu tenho certeza que juntos ninguém tira a gente de lugar nenhum. Muito obrigado aí, e desculpe o desabafo, mas é um negócio que tem que ser falado. Com certeza, Carlos. Obrigado. Então, não sei se eu volto para Isabela ou para a Nelly.
Ou a gente segue? Querem falar alguma coisa? Comentar? Então, para começar, essa questão política, né? Da minha observação, os grupos de saúde mental que se articulam melhor com os fóruns de economia solidária, que também é um movimento político muito forte, muito combativo, essa união produz realmente melhores resultados e mais força, ações mais estruturantes, né? Porque consegue avançar pelo campo da legislação, consegue avançar pelo campo das metodologias mais consolidadas de economia solidária, né? A experiência do município de São Paulo, São Carlos, Assis, no estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda, do que eu conheço, tem essa aproximação muito, muito, muito boa entre a ITCP da UF com o Fórum de Economia Solidária. Então, falando mais pelo Rio de Janeiro, pelo município do estado como um todo, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento. Aí, porque a Frente Itamira também aponta para encaminhamentos, né, gente? A gente está construindo ações, né? Então, eu acho que é importante, assim, a gente entender a necessidade dessa aproximação entre a saúde mental e os fóruns de economia solidária. Nesse momento, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro estão revitalizando seus movimentos também de economia solidária. Mas essa aproximação não está feita entre nós, né, saúde mental, e o fórum, Fórum de Ecossol. Temos que fazer, é muito importante, por muitos sentidos, pela questão política, pela questão também da gente se aproximar das metodologias que vão, de fato, construir uma melhor sustentação das experiências. Aí o segundo ponto, quando a Cássia fala da sustentabilidade das experiências, eu acho que é muito importante a gente não colocar todo o peso nas incubadoras, como se fossem ilhas, né? As incubadoras são projetos públicos, de políticas públicas, e por isso precisam de apoio público, porque isso é recurso indireto. Já tendo um espaço físico para funcionar, isso já é muito recurso, já é muita sustentação. E dificilmente, assim, pelo menos num primeiro momento, as incubadoras vão conseguir recursos para se autofinanciarem, se autossustentarem. E nem deveria ser assim, nenhum banco que movimenta bilhões é autossustentável. Os bancos têm apoio muito grande das políticas públicas. Por que um evento, um dispositivo de política pública não teria apoio de uma política pública? Né? Se no próprio mercado, o mercado ele sobrevive desses apoios estatais. Então, a gente também tem que disputar esses recursos, né? E foi muito por essa linha que se conseguiu que as agências de fomento olhassem para as incubadoras. Então, eu penso que é assim, a aproximação, né, para o campo político. Nós temos a Frente Parlamentar de Economia Solidária do município, a gente precisa conhecer, com o Raimon, o vereador Raimon, era Marielle Franco era da Frente da Economia Solidária. Isso é muito importante para a gente também saber disso, né? E no Estado é o deputado Valdec Carneiro. Quer dizer, essas frentes parlamentares existem. A gente precisa só fazer essa aproximação. É isso. Obrigado, Nelly. Isabela, quer falar alguma coisa? Sim. Posso? Eu vou falar rapidamente, acho que assino embaixo do que a Nelly colocou, e acho que, assim, é o Conselho Municipal que vai garantir tudo isso, porque, né, acho que primeiro a gente precisa, é movimento político, então o fato da gente ter um Conselho Municipal de Economia Solidária é fundamental, porque quando tem a conferência, as pessoas se inscrevem, a gente vai lá, vota, e é isso que garante, porque mesmo o nosso centro público, eu falei para vocês, como ele é os nossos, né, eles são bancados aí, para usar o termo que vocês colocaram, pela Prefeitura Municipal, também fica uma situação frágil, porque, né, a depender da administração, a gente teve essa situação aqui, o centro público simplesmente foi fechado, porque aquela administração não tinha interesse algum na economia solidária. O que fez ele ser reaberto? O Conselho, né? A briga lá, a pressão que o Conselho Municipal de Economia Solidária fez. E aí existe uma relação
muito forte entre Fundo Municipal de Economia Solidária e Conselho Municipal de Economia Solidária, né? Essas instâncias, elas precisam se articular, elas precisam estar ali sempre na luta. Então, concordo com ele, o fórum, a aproximação com o Fórum Municipal de Economia Solidária é fundamental. Nós percebemos aqui, né, a Ana também tem experiência lá em Assis, a gente participa do Fórum Estadual também, né, mas percebemos aqui em São Carlos que quando o fórum, né, começa a se desarticular, muitas coisas são perdidas, né? Então a gente não pode nunca, né, desanimar e deixar isso acontecer. Acho que agora, no período da pandemia, a gente é difícil porque as reuniões são virtuais, mas foi um momento que o fórum se fortaleceu ainda mais, né? E até fez uma iniciativa muito louvável, né? Porque a gente conseguiu estruturar um sistema de apoio no município, por meio do Fórum Municipal de Economia Solidária, pressionando o conselho, né? O fórum e o conselho, porque o dinheiro quem tem é o conselho, de apoio a esses grupos que ficaram muito tempo sem trabalhar, sem produzir, sem poder comercializar, né? Então a gente fez um trabalho aí por meio do Fórum Municipal de apoio aos empreendimentos econômicos solidários, né? Um cadastramento de todas as pessoas que necessitavam de cesta básica, por exemplo, de medicação que não se encontra no sistema público de saúde, de botijão de gás, e aí a gente vai fazendo esse apoio por meio do fórum também, porque a situação está ainda muito crítica, né? Mas, enfim, só para exemplificar o quanto é importante a gente ter um fórum fortalecido, né? Então, eu acho que é por aí, é assim que a gente consegue as condições estruturantes, né? Por meio das articulações políticas aí, Fórum Municipal, Conselho Municipal, Fórum Estadual, para a gente, né, ir articulando aí no estado todo. Era isso que eu queria colocar. Super importante. Obrigado. Eu coloquei aqui no bate-papo um link que enquanto a Isabela falava, eu procurei sobre fóruns de economia solidária no Rio. Tem aqui algumas informações, não sei se esse é um site atualizado, mas, enfim, compartilhando aí. A Ana Lúcia estava inscrita, mas eu não sei se a Ana Lúcia caiu, se ela saiu. A gente está chegando, né? Já passamos do nosso horário é até 6h30. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Ou a gente vai caminhando para o encerramento? Ana Maria? É só para fazer um apontamento, que a pandemia, com tudo que a gente sabe, né, o que ela aguçou e o que ela deu destaque, ela também mostrou que não há democracia nenhuma no acesso à internet. E então, os grupos que vivem maior vulnerabilidade, especialmente socioeconômica, têm um acesso muito difícil. Então, por mais que exista um esforço para fazer atividades online, esse acesso não está igualmente garantido. Então, se padece novamente, nós estamos vendo isso com as escolas, mas eu estou trazendo aqui o exemplo das populações mais vulneráveis socioeconomicamente falando. Então, nós temos que sempre lembrar isso, que não há democracia de acesso à internet, que a internet é democrática. Não é verdade, né? Nós temos visto, no nosso caso aqui, são poucas as pessoas que conseguem ter um celular com uma boa internet e que, portanto, pode participar de oficinas online, pode fazer as atividades, né? Ainda assim, com alguma atividade de conseguir fazer produção em casa, no caso do artesanato, levando material, depois comercializando juntos em feiras virtuais, alguma atividade desse tipo, mas a dificuldade tem sido bem maior mesmo, inclusive pelo isolamento, né, pela falta dos encontros pessoais, né? Obrigada. A questão da inclusão digital é algo que a gente também tem batido na tecla aqui, né? De que passou a ser um direito. Direito à inclusão digital. Adilson, você queria falar alguma coisa?
Oi, então, gostei muito de todas as apresentações e também de saber que alguns municípios, né, avançaram criando conselho municipal, legislação, né, e achei bem importante. E queria convidar o pessoal de São Paulo, de outras regiões, para participar da Conferência Popular Estadual de São Paulo, para trazer essas questões também para ser colocada no relatório, né? E também as pessoas estão falando mais da economia solidária na Conferência Popular Nacional, primeira Conferência Popular Nacional de Saúde Mental e Luta Antimanicomial. A gente vai realizar uma etapa em São Paulo, mas ela está mais na capital, né? Hoje vamos ter uma reunião a partir das 19 horas via o aplicativo Google Meet. E a gente também está na fase, minha frente ampliada nacional em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. A Nelly estava aí, a Cássia, o Mário, que bom, né? Então é isso. Um abraço, obrigado. Obrigado, Adilson. Entendi que você é do Fórum Paulista da Luta Antimanicomial. Agora eu vi no bate-papo, perdão, não tinha visto, e você estava dizendo mesmo que teria reunião hoje. E deixou o telefone dele para quem quiser participar e enviar uma mensagem para ele. Então, estamos chegando ao final da nossa roda. Volto a palavra para o Pedro. Está fechado, Pedro. Isabela, Nelly, a nossa colega também lá da Unesp de Assis, que ainda queriam acrescentar alguma coisa. A Eliane teve que sair, né? A Ana Lúcia Togero tinha se inscrito, mas eu acho que ela caiu, né? É lá de Macaé também, a Ana Lúcia de Macaé. Sim. Bom, gente, vocês, se quiser, Nelly, volto para vocês, senão a gente pode ir caminhando para o fim. Normalmente a gente termina às 18h30, mas sempre passa um pouquinho. Essa roda foi muito boa, excelente, muito informativa, muito clara. E eu acho que a gente foi, de fato, excelente, tá, muitos elogios aqui no chat. Nós chegamos a ter 55 pessoas aqui presentes, e nós vamos colocar depois esse material no YouTube, e as pessoas vão poder acompanhar, né? E eu acho que a gente tem que retomar, eu fiz menção ali ao fato de que aqui também, além de Volta Redonda, Maricá tem uma experiência consolidada de economia solidária, né? A Edna é a coordenadora lá de saúde mental, mas existe uma coordenação de economia solidária, e eu acho que é um campo importante para a gente retomar aqui, né, no Rio de Janeiro, né? A gente tem muitas experiências no Rio de Janeiro de economia solidária, mas eu acho que elas estão fragilizadas em função dessa questão que vocês colocaram aí, que é a questão política, obviamente que é a questão política, né? É a questão de decisão de gestão. A economia solidária, ela não fica fora da política, ela também não fica fora das relações entre Estado e sociedade, não é isso? Por exemplo, toda a grande experiência italiana da região de Trieste é uma experiência onde administrações locais, eleitas pelo povo, populares, investiram muito na economia solidária e saúde mental, e na economia solidária de uma forma geral. Agora, até queria lembrar para vocês que, com o avanço de forças conservadoras na Itália, o próprio projeto de Trieste está sob ameaça. Até já circulou aí documentos, eu próprio já assinei, eu acho que o pessoal aqui, documentos de apoio às cooperativas sociais, que a própria Isabela falou isso, né? As cooperativas sociais, o exemplo italiano é muito importante para nós, né? Para nós aqui no Brasil. E eles estão agora também sob ameaça, justamente por causa dessa questão da política. Essa questão da política ela é central, né? E eu acho que os experimentos de geração de renda, de economia solidária e geração de renda, também são experimentos políticos, né?
de políticos, de construção de cidadania, não é isso? De produzir espaço na igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Em relação à inclusão digital, né, que foi mencionado, é um dos problemas que aqui na Frente Stamira, aí estou aproveitando para dialogar também, né, com a Isabela e com a Ana lá é Ana, né, aí de Assis, né? É um dos limites que a gente enfrenta aqui, justamente na própria Frente Stamira, né? E em todas as atividades. Nem todas as pessoas têm a facilidade do acesso à internet para a gente poder, durante a pandemia, fazer ações que sejam à distância, né? Mas eu acho muito bom, Nelly, muito grato aí, você que foi a pessoa que nos ajudou a organizar. Isabela, mais uma vez, muito bom te ver. A Ana Maria lá de Assis, todos os convidados, todos os que falaram, acho que foi muito bom esse encontro aqui que nós tivemos. Tá bom? Um grande abraço a todos. Leandro, com a palavra. Isso aí, eu quero agradecer especialmente a Nelly, que foi a articuladora principal para essa roda de hoje acontecer, e também para o nosso curso. Então, as pessoas estão perguntando, né? O mini curso será em agosto, nos dias 13, 20 e 27 de agosto, nas sextas-feiras, com a participação da Eliane, lá da COP UFRJ, e Nelly. Então, logo a gente vai divulgar aí as inscrições e o curso está lançado a partir da roda de hoje. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até que vem. Bora, Bolsonaro! Boa noite, boa Bora. Feliz dia do amigo! Feliz dia! Do amigo! Boa noite, gente. Obrigado aí, tchau. Dia de luta! Dia do amigo, dia de luta! É isso aí! Tchau, tchau! Tchau, gente. Valeu! Estamos muito felizes. Fiquem com Deus. Estamos na luta sempre. Sempre! Obrigado, valeu. Vocês são muito bom para essa luta que o Brasil é nosso. Just close your eyes, thinking. Yes, and soon I will be there to brighten all